Oi, pessoal, começando a nossa segunda semana de estudos, a nossa semana A2, e nós vamos então dar continuidade ao tópico já apresentado para vocês na nossa última semana de aula, que são o tópico é isso que está aparecendo na tela para vocês aí, são os verbos modais. Se vocês lembram, na aula anterior nós iniciamos esse assunto e depois eu dei prosseguimento falando dos verbos modais can, can't, could, couldn't, para falar a situação de capacidade ou incapacidade no presente e no passado. Então, a aula de hoje tem por objetivo apresentar mais verbos modais e mais situações para vocês. Então, nosso foco hoje vai ficar nesses aqui que estão aparecendo, o must e a sua forma negativa mustn't, e apenas a forma negativa do can't, porque nós vamos falar de um outro assunto agora que não é mais capacidade, sim obrigação, necessidade e proibição, tá bem? Então, vamos lá. Bom, então nós vimos que os verbos modais, relembrando, né, o que são esses verbos modais que estamos estudando, são utilizados como verbos auxiliares, eles sempre entram numa sentença para auxiliar um outro verbo, eles complementam ou mudam o sentido desse verbo principal, né? E eles são traduzidos, diferente do do e do does que nós estudamos como verbo auxiliar que não tinha tradução, eles têm uma tradução e essa tradução varia de significado, isso que é importante, por isso que nós vamos ver hoje o verbo can't, que nós já vimos na aula anterior, a negativa can't, que significava consigo, não consigo, hoje ele vai ter uma outra tradução, um outro significado. Por isso que é importante quando a gente está estudando verbos modais, pensar sempre qual é a situação que ele está expressando. Muito mais do que entender a forma, entender a gramática, entender a tradução e a ideia que ele está expressando é mais importante na hora de fazer uma leitura e interpretação. Tá bem? Então vamos lá. O verbo modal must, né, juntamente com a sua forma negativa mustn't, e também a forma negativa do can, que é o can't, eles expressam essas ideias aqui. Podem expressar essas ideias que estão aparecendo para vocês na tela. A ideia de obrigação ou necessidade. A gente vai ver que isso aqui tem mais a ver com as formas afirmativas. E a proibição. Tá? Então vamos ver como é que funciona cada uma dessas situações aí. Vamos começar falando do must, a forma afirmativa must e a situação que ele expressa. Tá? O verbo modal must, significando necessidade ou obrigação, algo que é necessário ou que eu sou obrigado a fazer, ele vai ser traduzido como deve e também pode ser que uma melhor tradução para ele seja o precisa. Tá? Então, talvez precisar encaixa mais para nós em português do que dever na hora de fazer a tradução. Quando vocês estiverem lendo e interpretando, pode ser que em português expresse melhor a ideia de uma necessidade, de uma obrigação com a palavra precisar e não com a palavra dever, que é a tradução literal do must, tá bem? O que significa dizer, então, quando é uma necessidade e obrigação? Significa dizer que quando esse modal é utilizado, o sujeito da sentença precisa ou é obrigado a realizar uma determinada ação no presente. Tá? Eu não vou falar nos casos de necessidade e obrigação no passado ou no futuro, porque daí o conteúdo vai ficar muito extenso. Por enquanto, nós estamos vendo apenas o básico e vamos focar nisso numa situação presente. Acho que até os materiais auxiliares que eu vou colocar para vocês na página vão falar um pouquinho dessa diferença temporal, mas por enquanto não se preocupem com a questão temporal, como é que eu faço para expressar isto, necessidade e obrigação no passado ou no futuro. Tá? Por enquanto o nosso foco vai ficar no must, porque são situações do tempo presente. Vamos ver então exemplos de como é que isso aqui funciona. Vamos falar da necessidade, o que é necessário, é preciso que se faça. Eu tenho uma sentença aqui, you must take your medicine now. You must take, você deve tomar o seu remédio agora. Ou você precisa tomar o seu remédio agora, ou seja, é necessário que você faça isso. Existe essa necessidade, você está sob tratamento e precisa tomar um remédio nesse momento. Tá? Você precisa tomar seu remédio agora, é necessário que você faça isso. Então, must é uma palavra um pouquinho mais assertiva do que seria você deveria tomar o seu remédio. Eu deveria dar a ideia de conselho, acho que eu expliquei isso para vocês na primeira videoaula desse conteúdo, na semana 1, a diferença do must para o should, que é o deveria, né? Should tem mais a ver com conselho, e o conselho eu posso optar por seguir ou não. Aqui nós estamos falando de uma necessidade, então a palavra tem que ser mais forte, tem que ter um peso mais, tem que ser mais incisiva. Então, por isso do must, né? Qual é a diferença, então, de uma necessidade para uma obrigação? Claro que eles vão estar expressando quase a mesma coisa, mas uma obrigação aí é diferente do ser necessário, mas eu sou obrigado a. Né? Eu também expresso uma obrigação com o must. Por exemplo, essa sentença, acho que eu já usei no outro vídeo, foreigners must present passport, ou seja, estrangeiros devem apresentar o passaporte. Se você quiser entrar num país estrangeiro, num país que não seja o seu, você precisa desse documento, você precisa do passaporte, você é obrigado a apresentar, a ter esse documento. Sem ele, você não entra. Aí nós estamos falando de uma proibição, que nós vamos ver mais adiante. Posso pegar essa mesma sentença aqui e proibir alguém de entrar num país utilizando o mustn't. Tá? Então é só vocês entenderem isso aqui. Quando eu estou usando o must na forma afirmativa, né, eu posso estar falando de uma coisa que é necessário que se faça,
uma coisa que tem mais peso do que um conselho, ou então de uma obrigação, eu sou obrigado a fazer. Tá? Acho que com esses exemplos fica bem claro a diferença. Diferença não, mas essa situação aí de necessidade e de obrigação. Vamos ver as formas negativas, então. A forma negativa do must, que é o mustn't, a pronúncia é essa, mustn't, e agora junto vai entrar o can't, que nós já vimos, como eu falei antes numa aula anterior, só que o can't ele significava não conseguir, agora ele não vai significar não conseguir, ele vai significar outra coisa, né? Então, os verbos modais negativos mustn't e can't, com o significado de proibição, são traduzidos respectivamente como não deve e não pode. Agora não é não consegue o can't, é não pode, você não pode porque é proibido, tá? Significa dizer que, quando eles são utilizados, indicam que o sujeito da sentença ele está proibido de realizar uma determinada ação. Também no presente, tá? Nós não estamos falando da questão como é que eu expresso uma proibição no passado ou uma coisa que vai acontecer no futuro. Por enquanto, vamos focar no tempo aqui como para agora. Tá? Então, vamos falar de algo que não se pode ser feito. Tá? Até o dever ali, vocês vão perceber que a tradução para o português, o deve nem sempre vai ser a melhor, utilizar não deve, né? Não deve parece mais um conselho, mas eu já falei para vocês que o conselho tem mais a ver com should e should. Exemplos então, proibição. You mustn't smoke in the airplane, ou seja, você não deve fumar no avião, mas até a gente poderia traduzir esse mustn't como não pode, como eu disse antes. Em português, se eu falar não deve, parece que eu estou aconselhando, mas em inglês isso não funciona. O mustn't não tem a ver com conselho, ele é mais forte, ele é uma palavra mais incisiva. Então, interpretem o mustn't, nesse caso aqui, ó, como uma proibição. Tá? Se eu fosse falar você não deveria, né? Se fosse um conselho, né? Você não deve fumar, eu utilizaria o modal should. Então, nesse sentido aqui, ele é traduzido como você não deve fumar no avião. E se vocês precisarem expressar isso e traduzir como esse mustn't, como não deve, como não pode, parece que encaixa melhor na nossa língua o não pode para proibir as coisas. Que é o que eu coloquei para vocês na outra sentença aqui. Ó. You can't, agora nós estamos utilizando can't. You can't drive a car if you are under 18. Ou seja, você não pode dirigir se não tiver 18 anos. Ou se você tiver menos de 18 anos, né? Então, aqui, a tradução literal can't encaixa mais na situação que o modal está expressando da proibição. Mas o must, tá? Mustn't e can't, os dois servem para a mesma coisa, os dois são proibitivos. Embora a tradução para nós no português, o mustn't seja um pouquinho mais, confunda um pouquinho mais com a ideia do conselho, tá? Bom, então agora tem essa questão da afirmativa e negativa, vocês podem estar se perguntando, né? Se o must é obrigação e o mustn't é proibição, o mesmo vai acontecer com can e com can't, ou seja, o mustn't está proibindo, o can't está proibindo, né? As duas negativas proíbem. Se o must obriga, né? A afirmativa está obrigando, o can vai obrigar alguém a fazer alguma coisa também, dizer você deve fazer e você pode, eu estou tratando de uma obrigação. Então, a resposta para essa pergunta do bonequinho aqui é a seguinte, não. Tá? Nós estamos tratando de situações, não simplesmente trocando de afirmativas para negativas. O must, com a negativa mustn't, tem esse par, proibição, obrigação, mas o can e o can't, não. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Então, tanto as duas formas mustn't e can't, as duas formas negativas, expressam uma proibição. Porém, as formas afirmativas, nas formas afirmativas, só o must que vai indicar uma obrigação. A forma afirmativa can, ela vai falar muito mais de permissão. Ela não vai obrigar ninguém a fazer, ela vai permitir alguém a fazer alguma coisa. Vou mostrar um exemplo para vocês também. Então, proibição usando o must. You mustn't smoke here. Ou seja, você é proibido, você não deve fumar aqui. O contrário da proibição, então, uma obrigação. You must go outside if you want to smoke. Você deve sair se quiser fumar. Ou seja, você é proibido de fumar aqui, você é necessário que você saia se você quiser. Tá? Então, proibição, oposto, obrigação, necessidade com must. Agora vamos ver como isso ficaria com can. Né? You can't smoke here. Ou seja, mesma situação, você não pode fumar aqui. É uma proibição. Mas agora, se eu simplesmente trocar esse can't por can, eu não vou mais falar de uma obrigação. Eu vou falar de uma permissão. Perceba uma frase afirmativa. You can smoke here significa você pode fumar aqui. Ou seja, é permitido que você fume. Tá, pessoal? Então, só coloquei isso aqui para vocês não confundirem essa questão de afirmativa com negativa. Às vezes, nós estamos tratando muito mais de significado, da ideia, do que de tradução. Tá? Não significa que porque o must, o oposto afirmativa e negativa, dá o par proibição e obrigação, o mesmo não vale para o can. Tá? Então, tem que sempre pensar na tradução, qual é a situação que eu estou expressando. Aqui nós estamos tratando de proibição e obrigação, ou então proibição e permissão. Tá?
Mas então como é que fica, né? Vocês estão pensando, tá, mas se eu quiser falar de desobrigação, de que a pessoa não precisa, não tem que, não deve, tá? Não é não deve. O que que eu vou utilizar? Normalmente quando se estuda modais, tá? Como é que eu faço para expressar uma desobrigação? Como nós estamos tratando muito mais de situações do que palavras de gramática propriamente dita, nós vamos ter o uso de locuções verbais que podem substituir os verbos modais. Como eu disse para vocês, nós não estamos tratando aqui de presente, passado e futuro, mas às vezes, se eu precisar jogar no tempo para presente, para passado ou para futuro, eu vou ter que substituir um verbo modal por uma locução verbal ou por um verbo que faça às vezes, ou que consiga expressar a ideia que eu quero passar. Então nós temos o seguinte, não há um verbo modal para expressar uma desobrigação, né? O contrário da obrigação. Nesse caso, o recurso utilizado, como eu falei para vocês, é uma locução verbal, né? Ou um verbo que é o verbo ter. A locução verbal don't have to, que quer dizer não tem que, ou seja, se você não é obrigado, você não tem que. Você não tem que fumar aqui, tá? Você não é obrigado a fazer isso. Você não tem que fumar se você não quiser, tá? Então a forma afirmativa, o do don't have to, né? Aqui é uma negativa, né? Uma forma negativa desobrigando, você não tem que. A forma afirmativa, que é o have to, que é o ter que, essa aí sim, ela vai ser o oposto da desobrigação, vai ser obrigação e necessidade. Então ela pode, essa forma aqui também, o have to, ela pode substituir o verbo modal must, embora não seja um verbo modal. Só para vocês não confundirem, o que eu estou dizendo que isso aqui não é verbo modal? O have to não é um verbo modal. Ele pode substituir, mas gramaticalmente falando, ele não é verbo modal. O que significa dizer que não é modal? Ele não funciona como auxiliar. Tá? Ele não funciona para elaborar perguntas e negativas. Se eu quiser elaborar uma pergunta ou uma negativa com have to, vou precisar do que nós já vimos lá do do e do does. Do you have to? I don't have to. Aqui, ó, aqui nós temos a negativa utilizando o verbo auxiliar do. Então é por isso, o have não é modal, então ele não tem esse comportamento de verbo auxiliar, e ele precisa então das regras de gramática que nós já estudamos. Tá? Mas aqui voltando ao assunto é só para entender que nós estamos tratando de situações, né? Obrigação, proibição, necessidade, e aí para tratar do oposto da obrigação, que é uma desobrigação, não ser obrigado a, eu vou precisar desse recurso aqui que não é modal. Tá? Vamos fazer uns exemplinhos aqui para ficar mais claro isso para vocês. Então vamos lá, expressando obrigação e necessidade, tá? Aqui eu poderia até expressar com o must que nós vimos, né? Que você deve, mas eu optei por utilizar a locução verbal para vocês verem o oposto, né? Então, you have to go outside if you want to smoke, ou seja, você tem que sair se você quiser fumar, é uma obrigação, ou é necessário que você saia, não é uma obrigação, tá? É uma necessidade. Se você quer fumar, você tem que sair. Se eu substituísse esse have to aqui, deixa eu só botar a tradução. Se eu substituísse esse have to aqui por must, faria o mesmo efeito. You must go outside if you want to smoke. Ou seja, eu estou tratando de obrigação. Nós já vimos lá no início dessa videoaula que o must serve para expressar obrigação. Então, os dois têm o mesmo efeito aqui para fins de obrigação. E agora, como eu disse, a desobrigação, que é expressa com o have to, don't have to. Observem essa sentença aqui, ó. You can smoke here. You don't have to go outside. Ou seja, você pode fumar aqui, você não tem que sair. Ou seja, você não é obrigado. Você está desobrigado a isso. Você não tem essa obrigação. Você não tem que ir para fora se você quiser fumar. Pode fumar aqui. Não é necessário, não precisa, não tem essa necessidade. Não é necessário que você faça isso. Tá, pessoal? Então, acho que esse aqui é o meu último, a última telinha, só para vocês entenderem que nós estamos tratando, como o nosso tópico é verbo modal, os modais que estão em jogo aqui nesse assunto é o must e a negativa mustn't e o can't, né? Mas, nas situações, inclusive nos exercícios que eu vou propor para vocês lá junto com essa videoaula, vocês vão precisar lembrar desse don't have to aqui para expressar desobrigação, tá bem? Então guardem essa parte aqui junto com os materiais que estão postados junto com essa videoaula. Acho que esse aqui era o final, né? Junto com os materiais que vão ser postados com essa videoaula para que vocês possam resolver os exercícios. Tá bem? Então vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.